campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Palavras de Vida Eterna. Hoje, capítulo de número 168, que tem como título Teste. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 19, em que diz: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então nós vamos agora ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo. A exortação do Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Jesus, inicialmente, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro, para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a previdência divina. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais vasto e mais elevado. A indicação não deixa dúvidas. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade, nossa família maior. Que linha de raciocínio de Emmanuel, meus irmãos. Porque o que nós sempre pensamos, né, que o nosso lar é a grande célula da sociedade. É o grande encontro de almas, de espíritos, aonde precisam mais reunirem-se para aprender, meus irmãos. É a grande escola do nosso plano material, os nossos lares. E como nos diz aqui Emmanuel, interessante esse texto, porque ele fala que Jesus não permitiu que o obsidiado, agora liberto, né, das suas companhias devastadoras, da obsessão, seguisse o mestre, alardeando, né, aqueles que o conheciam como um doente, agora são, alardeando de público a alegria que ele estava ali agora, trilhando naqueles momentos. Então, ao invés de júbilos, Jesus o orienta a retornar para a sua casa, para junto dos seus, para que lá, no seio do lar, junto dos seus irmãos de aprendizado, através do seu exemplo, da sua fé, da sua crença, porque todo aquele que é curado, meus irmãos, possui a fé dentro de si.
todo aquele que é tratado e curado, ele é através do seu esforço também. Deus nos permite todos os aprendizados. Tudo é permitido. Mas tudo é passageiro. Porque nós precisamos aprender com essas lições. E através da fé, através da confiança em nós, da confiança em Deus, nós vamos passando por situações difíceis na nossa caminhada, por desafios que muitas vezes nos tombam, nos fazem nos sentirmos frágeis, pequenos. Mas a força desse Pai, emitida através desses espíritos que caminham conosco, os nossos mentores, esses que estão dentro das nossas casas espíritas, dentro dos nossos próprios lares, nos impulsionando a superarmos as nossas próprias limitações, fazem com que nós superemos essas dificuldades e sigamos para novos aprendizados e novos desafios. Assim é o nosso espírito aqui reencarnado num plano de provas e expiações. Enfim, constantemente em aprendizados. Então Emmanuel segue dizendo que é justamente com esses irmãos que nos desafiam com os seus olhares, com as suas palavras, com os seus ouvidos, nos desafiam a compreender o que nós buscamos na doutrina espírita. Porque grande parte desses irmãos muitas vezes não comungam das nossas ideias de cristãos e de espíritas. E nos convidam a sermos tolerantes, pacientes, indulgentes, que consigamos olhar para todos esses e entendermos que todos nós somos filhos do mesmo Pai, aprendendo justamente com essas contestações, aprendendo justamente com esses desafios, para que nós cristãos, nós espíritas, possamos exercitar tudo aquilo que nós aprendemos dentro das nossas casas espíritas, justamente com esses irmãos que vão nas nossas salas mediúnicas e manifestam ali as suas angústias, as suas tristezas. E nós somos testemunhas dessa transformação e desse aprendizado. Por isso que Emmanuel é tão claro quanto Jesus ao obsidiado. Que nós, quando retornarmos aos nossos lares, sejamos exemplo desse aprendizado de amor que o nosso Mestre Jesus direciona a todos nós, todos os dias, meus irmãos. Aprendemos com o Evangelho do Cristo, aprendemos com os atendimentos dentro das nossas casas espíritas, aprendemos a respeitar esses irmãos que não têm mais o corpo físico e aprendemos a compreender as dores daqueles que se fazem frequentemente presentes nas nossas casas, os nossos irmãos de caminhada, os reencarnados, a olharmos uns para os outros e compreendermos que todos nós podemos ter a certeza de que o nosso Pai está conosco a cada minuto da nossa caminhada e que exercitemos isso dentro dos nossos lares. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por esse capítulo hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site